Amém. Irmãos queridos, repetindo a frase do nosso presidente, nunca antes na história desse país tomamos conhecimento de algo tão vil, tão abominável, tão cruel, como esse escândalo do roubo aos aposentados do INSS. Os abutres são pessoas instruídas, algumas com alto nível de escolaridade, mas que mesmo assim decidiram arquitetar e intencionalmente participar de um esquema cruel e hediondo para roubar a aposentadoria de gente humilde, de idosos. E essa quadrilha rouba esses aposentados há anos, bem debaixo da barba dos nossos governantes. Está claro que esse crime maligno não foi um impulso, não foi uma casualidade, mas algo muito bem planejado, uma engenharia predatória de falsificações e manipulações de sistemas. E com a participação de muita gente que deveria justamente proteger esses aposentados. O atual presidente dessa nação deu apenas uma declaração pífia com relação a essa tragédia inimaginável de corrupção. Mais de 20 dias se passaram de quando esse esquema maldito foi revelado e até agora ninguém foi preso. Até agora nenhum dos nossos supremos ministros da Justiça quebraram o silêncio. Ainda não vi nenhuma comoção em favor desses aposentados lesados da ONG que adora organizar performances nas areias da praia de Copacabana. Também não tenho conhecimento até o momento se alguma liderança política indignada com essa perversidade convocou alguma manifestação para lutarmos a Avenida Paulista. Lamentavelmente, nossa sociedade parece que está anestesiada. Diante de tanta imoralidade produzida por essa democracia relativa, parece que as pessoas não se emocionam. Esse escândalo de roubo e corrupção, nunca antes visto na história dessa nação, deveria ter parado o país. Mas até agora nada aconteceu. Repito, ninguém ainda foi preso. Eu tenho orado ao justo juiz que proteja, que console, cuide desses idosos que foram lesados, roubados, e que o Senhor conceda a devida paga a todos os malfeitores dessa nação. Mas além de orar, o que eu e você, o que nós podemos e o que não podemos fazer diante dessas situações iguais ou semelhantes a essa coisa maligna que tem acontecido na nossa nação? O que a Bíblia fala a esse respeito? Por favor, abra ou ligue a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4. Vamos ler 2 versículos. Você que participa do culto pela internet, que o Senhor te visite e fale nesse momento, seja visitado e envolvido pelo Senhor nesse momento. Efésios 4, 26 e 27, diz assim, o apóstolo Paulo, conversando com uma igreja cristã em Éfeso, ele dá uma ordem, um imperativo, 26, fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Até aqui. Amém? O apóstolo Paulo escreveu uma carta pastoral para seus irmãos em Cristo, residentes na cidade de Éfeso, cristãos que viviam inseridos numa sociedade muito parecida com a nossa. Nessa parte da carta, o apóstolo Paulo escreve essa ordem, esse imperativo, fiquem irados, orientando os seus irmãos a assumirem, por amor a Jesus, um estilo de vida radicalmente contrário, tanto ao pecado que habita no nosso coração, como radicalmente contrário ao pecado que habita na sociedade onde nós estamos inseridos. Os irmãos em Éfeso, como se Paulo estivesse falando com eles, irmãos, se vocês amam a Jesus, vocês precisam se irar, se indignar, se posicionar com firmeza contra tudo que tem parte com o mal. Vocês não podem conviver ou achar que é normal ficar em silêncio, ficar indiferente diante do mal. Paulo sabia que Deus odeia tudo que é pecaminoso.
Deus odeia tudo que é injusto, tudo que é hediondo. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá uma ordem clara para aqueles irmãos. Diante de qualquer expressão da maldade, injustiça, fiquem irados. Paulo está repetindo exatamente as palavras do Salmo 4, versículo 4. Se o mal desperta ódio e ira em Deus, também deve despertar ódio e ira no seu povo. Irmãos, diante desse escândalo do INSS, toda a cristandade dessa nação, católicos e protestantes, deveriam ter se manifestado de alguma forma. O autor do Salmo 119, muito antes do apóstolo Paulo, escreveu o seguinte, Salmo 119, versículo 53. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. O salmista está dizendo de forma clara, eu estou indignado diante das pessoas que assumiram uma posição ativa contra a tua lei, contra a tua vontade. Estou possuído de indignação. Irmãos, se Deus odeia o pecado, odeia a injustiça, a corrupção, as fraudes, seu povo deve odiar essas coisas também, de forma ativa. Entenda, nosso Deus é um Deus que se ira contra todo o mal. Jesus também veio salvar o seu povo da ira santa e justa de Deus. Um Deus amoroso, mas igualmente irado. Jesus assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário para receber a ira de Deus, que era para cair sobre a minha vida e sobre a sua vida. Logo, a gente não pode ficar indiferente diante do mal. Essa é a nossa primeira lição. Não é virtude alguma ficar indiferente diante do mal. Não é virtude alguma ficar indiferente diante do mal. Muitos cristãos confundem mansidão com passividade, com letargia. Ser manso e humilde como Jesus não tem nada a ver com o fato de ficar indiferente, em silêncio, apático, diante da maldade e da injustiça. Tem crente que, em nome da paz, decide ficar calado diante do mal, ou lavar as mãos igual a Pilatos. Nessas coisas eu não me envolvo, é tudo igual, não me envolvo nisso. Mas a Bíblia nos mostra outro caminho, uma outra postura. Diante da blasfêmia, da corrupção, da violência e da exploração de inocentes, Deus nos ordena, fiquem irados. Essa indignação é fruto de um coração que ama o que é justo. A Bíblia nos ensina que não sentir ira diante do mal é pecado. O antigo pregador inglês Martin Lloyd Jones dizia: a paz que aceita o pecado não é paz, é covardia. A paz que aceita o pecado não é paz, é covardia. O silêncio diante do mal é egoísmo disfarçado de mansidão. Já a ira santa é sinal de amor à justiça e amor ao próximo. Meus irmãos, além de pecado, o silêncio diante do mal pode se transformar em cumplicidade. Já diz o ditado popular, o famoso quem cala, consente. O profeta Isaías, no capítulo 5, indignado, faz a seguinte declaração: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Isso é abominável. Um cristão que não fica irado diante da corrupção e da maldade, primeiro, pode não ser cristão, pode ser só uma pessoa religiosa, ou pode estar acometido de um coração endurecido, pode estar com o amor totalmente esfriado. A palavra fala que no final dos tempos o amor se esfriaria no coração de quase todos, ou pode estar acovardado diante da sua responsabilidade moral dentro da sociedade que ele vive. O reformador francês João Calvino dizia que um verdadeiro servo de Deus deve ter um coração sensível tanto à glória de Deus como ao sofrimento do próximo. Quem é amigo íntimo de Jesus, quem ama o que Jesus ama, tem que estar sensível ao sofrimento do outro.
Aqui no texto que lemos, essa ira positiva, essa ira ordenada, essa ira ativa ordenada pelo apóstolo Paulo, vem acompanhado de 3 advertências negativas. Não sei se você prestou atenção. Paulo fala, fiquem irados, mas imediatamente ele fala o quê? Mas não pequem. Essa é a primeira advertência. Não peque quando você ficar indignado por um motivo justo. Não peque. A gente deve se assegurar de que toda a nossa ira, toda a nossa raiva esteja totalmente divorciada de um orgulho ferido ou do desejo de se vingar com as próprias mãos. Romanos 12, 19, o próprio apóstolo Paulo fala o seguinte, amados, nunca procurem vingar-se, deixe isso com Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém. A segunda advertência apostólica é, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Acompanhando alguns casais, eu acho curioso o entendimento que algumas situações matrimoniais giram em torno de uma interpretação equivocada dessa frase aqui. Quando Paulo fala, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, ele não está dizendo que você tem que resolver a sua confusão, o seu problema de ira hoje. Não, não é isso. Aí alguns casais querem fazer DR às 11h55 e um dos cônjuges tem que acordar às 5 horas da manhã. Irmãos, não é isso que o apóstolo está falando aqui. Você quer fazer uma DR, quer resolver um problema, marque um encontro com o seu cônjuge num restaurante maneiro, né, para você ter que falar assim, sabe? Você não tem a condição de ficar à vontade, você tem que ficar assim, isso, igual um presbiteriano. É assim. Agora, DR na hora de dormir não funciona, irmãos. E não é isso que Paulo está falando aqui. Não deixar que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ele está dizendo o seguinte, é para você irar, mas não é para pecar, e não é para você ficar muito tempo irado. Um coração cheio de indignação durante muito tempo, isso pode virar raiz de amargura. Isso vai intoxicar a sua alma, vai fazer mal à sua mente. Você vai ter que, muito provavelmente, dobrar a quantidade de medicamento que você toma. No primeiro culto, eu já pedi misericórdia lá para o meu doutor, meu médico, Pedro Paulo. Ele já fica já com a prescrição ali na mão, ali o carimbo. Não, nem precisei dobrar a quantidade de comprimido hoje. Talvez amanhã. Mas o imperativo bíblico de se irar contra o mal, isso não pode ficar muito tempo no nosso coração. Deus sabe que isso pode fazer mal ao nosso coração. A raiva acumulada por muito tempo vai virar amargura. Isso vai virar doença no corpo e na alma. A amargura vai gerar outros pecados. Normalmente ela gera divisões, murmurações, maledicências, acaba muitas vezes culminando em vingança com as próprias mãos. A ideia é, fique indignado mesmo, mas sendo por um motivo justo e por pouco tempo. Por pouco tempo. Isso não pode ficar alojado muito tempo no nosso coração, porque senão vai intoxicar o nosso ser. Isso pode se transformar em pecado. Por isso a terceira advertência é, não deem lugar ao diabo. O inimigo de nossas almas fica à espreita, como um leão ao derredor, para tentar transformar esse atributo divino, que é a ira contra o mal, em raiva pecaminosa, igual ele fez com Caim. Pessoas irascíveis, pessoas que só sabem lidar com as outras, gritando, raiva o tempo inteiro, por qualquer motivo está gritando, está dando lugar ao diabo. Eu vou repetir para você, se tem esse hábito, ficar realmente impactado, escandalizado. Pessoas que constantemente estão iradas, que falam, estão sempre com raiva, irando, irascíveis, por qualquer motivo estão descompensando com outra pessoa, você está dando lugar ao diabo. Crente nervosinho, crente ignorante, que está sempre irado contra tudo e todos, já virou playground de capeta. Frase boa, né? Mais uma frase do Marcão. Crente nervosinho, playground do capeta. Ó, botar no carro, coisa linda. Só não diz que é lá da Oceânica. Ó, eu vou dobrar o remédio, tá, doutor? Me perdoe. Mas não é? Crente nervosinho, cara. Não se deve conceder nenhuma brecha para que o diabo transforme uma justa indignação em pecado. Portanto, qual é a lição que a gente aprende com essas advertências do apóstolo Paulo?
Essa é a nossa segunda lição. Não existe pecado de compensação. Não existe pecado de compensação. O que é isso? Não é porque alguém fez algo abominável, errado, completamente equivocado, que você tem o direito, a possibilidade de revidar isso com outro pecado. Você não pode pagar o mal com o mal. É isso que está na nossa Bíblia? Romanos 12, 7. Não pague o mal com o mal. Não é porque alguém fez algo absolutamente errado que você tem o direito de devolver com erro. Paulo continua, Romanos 12, 9. Odeiem o mal, mas sempre apegados ao bem. Guarde isso, não existe pecado de compensação. Ele gritou comigo, então eu sei falar alto também, eu vou gritar também. Não, isso é maligno. Ele fez isso comigo, vou pagar na mesma moeda. É assim que o nosso Senhor nos ensinou a fazer? Isso é tudo que Satanás quer ver. O seu parquinho da vida pegando fogo. Por causa da nossa justiça própria, a gente alimenta e incendeia brigas desnecessárias uns com os outros. Não é a ira santa e justa, não tem nada a ver com isso. Não é porque eu estou indignado com essa falcatrua do INSS que Deus vai permitir que eu pratique a vingança com as próprias mãos. Mas eu posso orar e pedir para que Deus pratique isso. A Bíblia me orienta, me dá essa licença de eu orar e pedir ao Senhor que vingue esses aposentados. Que o Senhor dê a devida paga a esses fraudadores. Salmo 94, versículo 1. Como eu repeti esse salmo nas minhas orações. Ó Senhor, Deus das vinganças, exalta-te, ó juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Essa é a palavra de Deus. Deus das vinganças, exalta-te, ó juiz da terra, dá a paga aos soberbos. O nosso Deus é um Deus da vingança. Quando Jesus voltar, a Bíblia chama o dia da volta de Jesus de o dia da vingança do nosso Deus. Onde Deus vai derramar o cálice da sua ira. Eu acho que às vezes tem cristão que acha que Deus é fofinho, ursinho carinhoso. Que um unicórnio rosa, né? Ou azul, sei lá. O Deus que vai mandar pessoas, milhões de seres humanos para o inferno é um Deus irado. O que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário foi por causa de um Deus irado. Sua santidade, a sua justiça exige essa retribuição. Eu acredito e descanso em Jesus, por isso que eu estou em paz. Né? Não precisei tomar mais um remédio, não foi, estou de boa. Você até pensa que, ore por mim se você estiver preocupado, mas eu ainda estou achando que estou calmo. Eu estou indignado, mas eu confio no Senhor Jesus. Salmo 103, versículo 6 diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Amém. Os aposentados fraudados serão defendidos por Jesus. A minha justa indignação diante do mal não precisa me consumir. Jesus não esquecerá de nenhum desses idosos que foram lesados. E também não esquecerá do nome de nenhum desses fraudadores do INSS. Jesus não vai esquecer de nenhuma pessoa que poderia deter esses fraudadores e não o fizeram. Mesmo que eles escapem da justiça dos homens, que é trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías, na volta de Cristo, no dia da vingança do nosso Deus, nenhum desses literalmente desgraçados, porque estão desprovidos da graça de Deus, nenhum desses que desejaram e decidiram promover o mal contra esses idosos, serão esquecidos do nosso Senhor. Amém. Guarde isso, nossa ira, nossa raiva, nossa justa indignação contra o mal não pode virar um pecado de compensação. Não é porque essa abominação está acontecendo que nós temos o direito de tomarmos a vingança nas próprias mãos. Não, de forma alguma. Então, Marcão, qual é a ira que vale? Como que eu posso manifestar ira, indignação sem pecar? Como é que eu posso manifestar o meu amor a Jesus e ao próximo sem extrapolar, sem fazer algo errado? Irmãos, temos vários exemplos na Bíblia e também ao longo da história da cristandade.
de pessoas que, por amor ao Senhor, se indignaram contra todo o mal sem pecar. Ouvimos recentemente o pastor Jonatas pregando sobre Neemias, e Neemias 5:6 registra que Neemias ficou furioso quando viu que os pobres estavam sendo oprimidos lá em Jerusalém. Neemias, além de ser um reconstrutor, ou seja, ele recebeu uma notícia ruim, ele ficou transtornado, chorou, pediu perdão a Deus pelo mal que estava acontecendo no seu povo, arregaçou as mangas, partiu para a reconstrução do muro, e chegando lá ele ficou furioso. A Bíblia registra isso. Neemias ficou furioso quando viu os pobres oprimidos. Moisés, meus irmãos, Moisés ficou tão furioso com a idolatria do povo que quebrou as tábuas que Deus tinha concedido a ele. As tábuas com os 10 mandamentos. Moisés recebe isso do Senhor, desce o monte todo feliz para compartilhar aquele evento maravilhoso com o seu povo. Chegando lá, ele encontra as pessoas batendo tambor, lá o bezerro de ouro, todo mundo doidão. Aí o que diz a Bíblia? Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito, destruiu no fogo, depois perguntou para Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Deus teve que fazer uma segunda remessa de placa, porque Moisés ficou tão furioso que quebrou. Ao longo do Antigo Testamento, todos os profetas denunciaram a corrupção, a maldade, com ira, com lágrimas e com firmeza. No século XVI, o reformador Martinho Lutero ficou profundamente indignado com a prática católica das indulgências. Você sabe o que é indulgência? Naquela época, o Papa Romano enganava e explorava os fiéis católicos, trocando o perdão divino por dinheiro. Pessoas humildes, porque era proibido o acesso à Bíblia, eles não podiam ler a palavra de Deus. Pessoas humildes acreditavam que reduziriam o tempo deles no purgatório se dessem dinheiro para comprar as indulgências papais. A ira de Lutero mexeu no bolso do Papa. O Papa mandou matar Lutero. Ele era tão bonzinho que mandou matar Lutero. Lutero teve que se esconder. Mas não ficou indiferente diante do mal. Lutero não ficou em silêncio diante do mal. Se não fosse a justa indignação de Martinho Lutero, não teria ocorrido a reforma protestante. Muito provavelmente nem estaríamos aqui. E milhões de fiéis continuariam defraudados pelas indulgências papais. Por amar a Jesus, Lutero se posicionou contra o mal, se irou contra o mal. Sua atitude abençoou e continua abençoando milhões de pessoas até hoje. Lutero abençoou, inclusive, os fiéis católicos, que ficaram livres daquela extorsão que acontecia até a Reforma Protestante. Depois da Reforma, a Igreja Católica teve que se reorganizar, teve que se reinventar, e aí os próprios fiéis católicos ficaram livres dessa cobrança hedionda e absurda. Alguma vez a sua manifestação de indignação se transformou em bênção para a vida de outras pessoas? Quando o nosso ódio contra o mal é consequência do nosso amor por Jesus e do nosso amor pelo próximo, ele acaba abençoando outras pessoas, você pode ter certeza. Quer ver outro exemplo? William Wilberforce, já ouviu falar nesse nome? Um inglês nascido no século XVIII. Wilberforce era um político, membro do parlamento britânico, e após a sua conversão a Cristo, ele lendo a palavra, entendendo que todos os seres humanos são imagem e semelhança do Criador, Wilberforce ficou indignado, ficou irado com o tráfico de escravos e com a escravidão que ocorria de forma institucionalizada no Império Britânico. Ele falou: isso é absurdo, isso é hediondo. Seu amor por Jesus o fez odiar a escravidão e enxergar o tráfico de escravos como um pecado abominável. E em 1785, Wilberforce liderou o movimento para abolir a escravidão. Sua justa indignação abençoou a vida de milhões de pessoas. E se Wilberforce não tivesse se convertido? Se ele não tivesse ficado furioso, indignado contra essa abominação? Ou seja,
O problema não é a ira em si, o problema não é ficar indignado em si, mas o que causa a ira e como nós manifestamos essa ira e quanto tempo ela dura. Então eu vou repetir para você anotar, para você não esquecer. O problema não é a ira em si, o problema não é a gente ficar furioso, indignado diante do mal, mas o que examinar assim, o que de fato está me deixando assim, por que eu estou irado? Como que eu manifesto essa ira? E quanto tempo essa ira se mantém dentro de mim? É isso que a gente tem que analisar sempre. Essa é a nossa terceira lição. A ira movida por amor a Jesus e ao próximo é um reflexo do caráter de Deus. A ira movida por Jesus e por amor ao próximo é um reflexo do caráter de Deus. A Bíblia revela que Deus é amor, mas também é santo e justo, e por isso ele se ira contra o pecado, ele se ira contra a maldade. Jesus, sendo filho de Deus, ele expressa essa ira justa no momento em que ele entra no templo lá em Jerusalém. Você lembra dessa passagem? João capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 17, Jesus entra no templo e expulsa os cambistas, expulsa os vendedores de animais. Jesus, nesse momento, ele se torna um exemplo perfeito para a gente de como a gente deve se irar e como a gente deve manifestar a nossa ira, de qual deve ser a razão para a gente ficar indignado. Esse exemplo de Jesus é perfeito para a vida da gente. Jesus entra no templo vendo os cambistas gananciosos ocupando um lugar que não era devido. Jesus age com firmeza. Eu fico imaginando a cena, a Bíblia diz que Jesus pega e produz, ele mesmo produz um chicote, imagina o chicote produzido por Jesus, e senta a mão na parada, bota todo mundo para correr, e ninguém reclama, porque eles sabiam que o que eles estavam fazendo era abominável, era corrupção, era fraude. A lei de Moisés, não sei se você sabe, mas a lei de Moisés preconizava a presença de cambistas e de vendedores de animais para o processo de culto, de adoração ao Senhor. Vinham os judeus de todos os lugares do planeta, pelo menos uma vez por ano, para prestar culto ao Senhor. E chegando em Jerusalém, eles tinham que trocar o dinheiro da moeda onde eles viviam pela moeda que era aceita no templo em Jerusalém. Tinham que pagar o imposto do templo. E muitos não viajavam trazendo os animais que seriam sacrificados na prestação do culto. Então, era lícito, era regulamentado pela lei de Moisés que tinha que ter cambistas e vendedores de animais no entorno do templo, para ajudar as pessoas na promoção da adoração e da prestação do culto ao Senhor. O que Jesus encontrou no templo? No local que eram para as pessoas estarem orando e prestando louvor ao Senhor, estava cheio de cambista e de vendedor de bicho. E pior, o dinheiro do câmbio era extorsivo, o valor que eles cobravam dos animais eram inflacionados. E isso tudo com a anuência, a participação e a parceria dos líderes responsáveis pelo templo, Anás e Caifás. Só faltou Satanás, a trindade do mal. Os caras tinham participação naquelas fraudes que aconteciam com as pessoas, os fiéis que iam lá para prestar culto para o Senhor. Por isso que Jesus ficou indignado. Jesus não explode em raiva descontrolada, mas ele age com uma ira santa, fruto de zelo pelo nome de Deus e amor aos fiéis que estavam sendo explorados por aqueles cambistas. Percebam, a ira de Jesus foi contra a maneira que essas atividades estavam sendo conduzidas dentro do templo. Os preços dos animais para o sacrifício eram todos inflacionados, por isso Jesus se indignou. Observe, a ira de Jesus foi dirigida contra a injustiça, sua manifestação foi para corrigir e não para punir. Se nós nos irarmos da mesma maneira que Jesus, isso vai ser bênção para a vida de outras pessoas. Agora, quando a gente se ira contra uma outra pessoa só porque ela nos ofendeu particularmente, quando a minha reputação foi ferida e aí eu fico irado, isso é pecado. A Bíblia não abre margem para você misturar as coisas. O texto que nós lemos em Efésios 4:26 nos chama a agir como Cristo. Ou seja, é possível sim, na verdade é necessário se irar sem pecar. Isso exige o quê? Intimidade com Deus, meus irmãos. Isso exige intimidade com Deus, vigilância espiritual, domínio próprio. Fruto do Espírito não é domínio próprio, você tem que estar cheio do Espírito Santo. A motivação correta, nunca por justiça própria.
Jesus não nos autoriza a explodir de raiva por aí contra outras pessoas. Ele nos ensina a sentir essa indignação santa, mas sob o domínio do Espírito. Eu e você, quando explodimos, temos agido assim, sob o domínio do Espírito? A ira que nós devemos expressar é a imitação de Cristo. Tem que ser a semelhança de Cristo. Tem que ser controlada, tem que ser temporária e tem que possuir um propósito justo. Tem que buscar corrigir e não ferir. Tem que defender o bem sem revidar com o mal. Amém, igreja? Igreja do amor ou do fogo consumidor? Igreja do amor, né? O Oceânica é uma igreja graciosa. Vamos para as aplicações. Como sentir e expressar essa justa indignação à semelhança de Cristo? Primeira aplicação. Ore antes de agir. Ore antes de agir. Não deixe sair nada, não deixe acontecer nada, não deixe nem seu braço se mexer sem antes você orar. Ore antes de agir. Submeta a sua ira à sabedoria do Espírito Santo. Fale mesmo, Jesus, eu estou irado. Jesus, o Senhor sabe a vontade que eu estou, o que eu quero fazer. Mas Jesus, assume esse comando, eu sou teu servo. Então ore para sentir o que Deus sente. Senhor, como que você agiria diante dessas fraudes? Peça em oração que o Senhor te deixe sensível à dor do próximo, como Jesus. Pare, ore, reflita antes de reagir, especialmente em meio às discussões. Se já começou uma discussão, seja dentro da sua casa, na célula ou no pátio da igreja, a coisa já está degringolando. Então, raras são as ocasiões em que a nossa ira santa e justa não desenrola por um negócio ruim. Então, ore antes de agir. Seja rápido em examinar o seu coração. Antes de expressar qualquer coisa, pergunte para o seu coração. Coração, você está indignado por causa do quê? A sua indignação é contra a injustiça? É por causa do amor a Jesus? É por causa do amor ao próximo? Ou você só está doidinho porque a sua reputação foi ferida? Faça essas perguntas para o seu coração. A minha ira é desejo de abençoar as pessoas ou é só o desejo de vencer uma discussão? Cuidado com que o orgulho pode muito bem se disfarçar de justiça. Então examine, busque em oração. Espírito Santo, me encha com o domínio próprio. E na dúvida, peça sempre para Deus agir. Senhor, vai na minha frente. Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer. O Senhor é o Deus justo. A gente pode, mais uma vez vou repetir, a gente pode e deve pedir para o Senhor agir nessas situações de injustiça, de maldade. Para o Senhor tocar no coração das autoridades, para o Senhor fazer justiça. No caso específico dessas fraudes recentes, ore para que Deus cuide dessas pessoas lesadas. A maior parte dessas aposentadorias, muito mal, dá para a pessoa comprar comida por mês. Ore para que o Senhor cuide, tenha misericórdia dessas pessoas. E que o Senhor revele, traga à luz, traga à tona todas as obras que foram feitas nas trevas. Que o Senhor traga à luz e revele o nome de todos os filhos das trevas. Que o Senhor traga o terror do pecado para essas pessoas. Que essas pessoas não consigam dormir em paz enquanto não se arrependerem dos seus pecados. Que eles procurem a justiça para confessarem os seus pecados. Ore nesse sentido. Ore também pedindo ao Senhor que abrevie esse tempo de juízo sobre a nação brasileira. Meus irmãos, nós estamos debaixo de juízo. Você tem alguma dúvida a esse respeito? Ore, Senhor, abrevie esse tempo de juízo, levante em nosso meio novos Neemias, novos William Wilberforce, novos Lutero. Senhor, levanta gente que abençoe outras pessoas. Segunda aplicação, não se cale diante do mal. Não se cale diante da injustiça. Não fique indiferente, não fique apático. Irai-vos à semelhança de Cristo, para fazer o bem e para promover a justiça. Denuncie o mal com firmeza e com verdade, assim como Jesus fazia com os fariseus. Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia ser processado. Raça de víboras, geração perversa, túmulo caiado.
Ah, isso me magoou, Jesus, vou te processar. Essa geração mimizenta tem até uma dó. Ai, Jesus. Pedro, carimba aí para mim. Bebê reborn. Por que eu fui lembrar disso, Jesus? Vai ter que ter mais coisa nessa lista de oração aí, irmãos. A gente está debaixo de juízo. Ai, meu Deus. Bebê reborn. Misericórdia. E falando especificamente sobre o nosso país, irmão, se você acredita, presta atenção em mim, se você acredita na democracia e no processo eleitoral e deseja de alguma forma fazer o bem, pelo amor que você diz ter por Jesus, use o seu voto para de alguma forma coibir o avanço do mal, amém? Use o seu voto para de alguma forma coibir o avanço do mal. Lembre-se do que ouvimos hoje. Não é virtude alguma ficar indiferente diante do mal. Será, eu quero fazer só uma pergunta para a gente refletir. Será que o crente isentão, aquele crente Pilatos, metido a limpinho, será que esse crente que não vota, eu não voto em ninguém, será que esse crente não é cúmplice dessa maldição que há décadas assola o Brasil? Eu estou só perguntando. Igreja querida, malfeitores disfarçados de políticos estão aí há vários mandatos, fraudando o povo brasileiro. E talvez eles estejam se perpetuando no poder porque alguns crentes Pilatos, isentões, metidos a limpinhos, não dão a devida importância a essas questões que envolvem, entre outras coisas, o amor ao próximo. Irmão, eu tenho certeza que a minha vida está debaixo dos cuidados do Senhor, independentemente do sistema político, do governo, da economia, da moeda. Quem cuida da minha vida é o Senhor, meus dias já estão todos contados. Eu não tenho esse tipo de preocupação. Mas e quem não é do Senhor? Você não tem misericórdia das pessoas que são abusadas, que são fraudadas direto nessa nação? Então fica a minha reflexão. Até quando a gente vai dar uma de... não, dessas coisas eu nem me envolvo. Isso é covardia diante da responsabilidade social que nós temos. Porque quem pode ou não abençoar essa nação são os cristãos. Eu não posso esperar isso de um não cristão. Eu não posso cobrar isso de um político. Quem pode abençoar ou não uma sociedade é o povo de Deus. Quem não é povo de Deus não pode abençoar nada. Ele pode receber a nossa oração. Senhor, faz a tua obra lá em Nabucodonosor, Senhor. Mas a gente não pode esperar do não crente que ele lute pela justiça. Isso tem que partir da gente. Por fim, terceira aplicação, não permaneça com raiva e não dê lugar ao diabo. Não permaneça com raiva e não dê lugar ao diabo. Não deixe que a ira vire amargura. Peça perdão rápido se isso acontecer. Confissão rápida evita a raiz de amargura. Paulo diz, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, é para ficar irado, é para ficar indignado, isso só não pode durar uma vida inteira. O imperativo bíblico de se irar contra o mal não nos autoriza a alimentarmos essa raiva por muito tempo. Porque vocês já sabem, raiva acumulada vai virar outro pecado, vai virar murmuração, maledicência, dissensão, facção. Vai virar doença física, doença na alma. Então vigie, porque é isso tudo que o diabo quer. Ele sabe o potencial que a nossa natureza caída tem para descambar para o erro. Lembrei de outro ditado popular, não falam que o inferno está cheio de boas intenções? Então a gente não vive de boa intenção, a gente vive obediente à palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos lembrou que a vingança não é nossa responsabilidade, isso é do Senhor. Então confie e descanse no Senhor. Jesus é o justo juiz. E a justiça dele não é cega, aleluia. A justiça do nosso Senhor não é cega. Eu quero concluir afirmando que o cristão que ama Jesus tem que odiar o pecado, tanto o pecado do próprio coração, como o pecado da sociedade onde ele está inserido. O
cristão que ama Jesus tem que ficar indignado contra o mal e fazer de tudo que for justo para defender os mais fracos. Amém, irmãos? Que o Deus que se ira contra todo mal nos ajude a imitar a Cristo com coragem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, livra-nos da apatia, Senhor. Livra-nos da indiferença diante do mal, Senhor. Ajuda-nos a te amarmos e a vivermos esse amor com coragem, Jesus. Por favor, dá-nos um coração como o teu, cheio de graça, cheio de compaixão pelo próximo. Ensine a tua igreja a se indignar contra a injustiça por amor ao Senhor. Ajuda-nos a lutarmos pelo bem, mas sem revidar com o mal, Jesus. Por favor, ajuda-nos a amarmos muito mais a tua santidade do que a nossa reputação, Senhor. Jesus, e por saber, Senhor, pela certeza que temos que o Senhor é um Deus bom e misericordioso, como igreja te rogamos, Senhor, por favor, abrevie o teu juízo sobre essa nação, Senhor. Livra-nos dos homens maus que oprimem o povo, Senhor. Console e cuide desses idosos que estão há anos sendo roubados, fraudados, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que defende a causa dos oprimidos. Jesus, dá a devida paga aos soberbos, Senhor. Nós te rogamos por isso, Senhor. Levante nesse país governantes que pratiquem a justiça, que amem a misericórdia e que temam o teu nome, Senhor. O Senhor já fez isso em outras nações, Senhor. Faz aqui também, Senhor. Faz aqui também, Senhor. Receba a nossa oração, a nossa adoração. Oramos em teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém. Amém. Jesus